Morte número 1. Rodrigo Moreno. 2 tiros no rosto. Em 19 de julho de 2018, o ex-miliciano Rodrigo Felizbino Moreno, conhecido no submundo como RD, foi assassinado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele tinha 24 anos e um currículo pesado. Rodrigo não era um inocente. Ele conhecia a engrenagem da violência de dentro para fora. Ele fazia parte de um grupo paramilitar implacável que aterrorizava a região. Mas em 2016, a ambição falou mais alto. Ele decidiu romper com os antigos chefes e, junto com 2 cúmplices, montou a sua própria milícia em Belford Roxo. O mercado da extorsão na Baixada é um ecossistema brutal e altamente lucrativo. Eles dominavam absolutamente tudo. O comércio clandestino de botijões de gás, a venda de galões de água, o monopólio do gatonete e as taxas de segurança impostas a motoristas de vans e comerciantes. Para forçar a compra de água da milícia, eles chegavam ao requinte de quebrar os canos da Companhia Estadual de Abastecimento. Mas o cerco apertou, a antiga milícia veio cobrar a traição e Rodrigo fez o que achou ser a sua jogada de mestre para se salvar. Fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, ele sentou diante do juiz na primeira vara criminal de Nova Iguaçu. Ele abriu a caixa de Pandora, deu nomes, apontou mandantes de homicídios, desenhou o mapa das invasões de casas e das cobranças de taxas. Ele entregou os verdadeiros donos da Baixada. O delegado que acompanhou o depoimento foi extremamente claro com ele. Não volte para a sua área em hipótese alguma. É arriscado demais. Mas Rodrigo, criado na cultura de que era intocável, confiou no famoso jeitinho. Ele disse ao delegado que iria se esconder na casa da mãe, que havia se mudado há pouco tempo. Ele afirmou com convicção. Ninguém sabe o endereço dela. No início da noite do dia seguinte, exatamente 24 horas após o seu depoimento no tribunal, Rodrigo foi interceptado na rua. Não houve tempo para reação. 2 tiros disparados a queima-roupa diretamente no rosto. A mensagem clássica e visceral da milícia carioca para quem ousa quebrar a lei do silêncio. A boca que delata é a mesma que sangra. A ironia macabra do sistema. Naquela mesmíssima noite, o carro do próprio delegado de polícia que investigava o caso foi perseguido de forma intimidadora por milicianos nas ruas de Volta Redonda. O homem que tentou ser o dono do seu próprio pedaço de chão descobriu da pior forma possível que no Rio de Janeiro as sombras têm olhos, ouvidos e, principalmente, andam armadas com fuzis de grosso calibre. Morte número 2. Fernando dos Santos Araújo. Um tiro na escuridão. Em 26 de janeiro de 2021, o trabalhador rural Fernando dos Santos Araújo foi executado com um tiro na cabeça dentro do seu lote de terra, no sul do Pará. Ele tinha 39 anos. Diferente dos criminosos urbanos do asfalto, Fernando era um homem da terra, um sem terra, um sobrevivente nato. Em maio de 2017, ele se tornou a principal testemunha ocular de uma das maiores atrocidades agrárias da história recente do país, o massacre de Pau d'Arco. 10 trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados a queima-roupa por 17 policiais civis e militares do estado do Pará. Fernando estava lá, escondido, respirando poeira e pânico. Ele viu o próprio namorado ser executado covardemente com um tiro na nuca pelos agentes que teoricamente representam a lei. Ele conseguiu correr, embrenhou-se na mata fechada e sobreviveu ao cerco policial. Ele poderia ter desaparecido do mapa. Poderia ter fugido para a periferia de uma grande capital, adotado um nome falso e virado apenas mais uma estatística invisível. Mas ele tinha uma coragem que o sistema não esperava. Ele ficou. Ele deu depoimentos cruciais, detalhados, que desmontaram peça por peça a versão oficial de confronto forjada pela polícia, provando os requintes de crueldade, as sessões de tortura física e as execuções sumárias. O inquérito, como é de costume no Brasil, se arrastou em mesas de juízes. Quase 4 anos se passaram e os 16 policiais denunciados pela chacina continuavam em liberdade.
patrulhando as ruas com suas fardas intactas. O Estado brasileiro, sempre lento e hesitante para punir seus próprios agentes, foi ágil em deixar sua principal testemunha completamente exposta à própria sorte. Fernando continuou vivendo no acampamento Jane Júlia, na mesma terra vermelha e manchada de sangue, resistindo a sucessivas tentativas de despejo ordenadas por fazendeiros locais. Naquela noite abafada de janeiro, a cobrança do coronelismo chegou. Ninguém ouviu gritos de socorro, não houve discussão ou confronto, apenas a precisão fria e letal de um único disparo na escuridão da Amazônia. Um mês depois, o inquérito sobre a morte dele continuava estagnado, engavetado em burocracia. Os mesmos homens fardados que ele tentou colocar atrás das grades de segurança máxima continuavam respirando o ar livre. O camponês que ousou desafiar a velha e impenetrável aliança de sangue entre latifundiários e as forças de segurança virou apenas mais um nome gravado numa cruz de madeira. Morte número 3. Simone Marques da Silva. Executada horas após depor. Em 28 de outubro de 2025, no meio da tarde, a professora universitária Simone Marques da Silva foi morta a tiros na cidade de Ipojuca, na turística região metropolitana do Recife. Ela tinha 46 anos. Aqui, nós abandonamos a poeira da zona rural e entramos nas prefeituras de mármore, nos gabinetes acarpetados e no ar-condicionado frio da corrupção política. Simone não era do tráfico de drogas, nem andava com milicianos. Ela dava aulas numa faculdade privada que silenciosamente estava sendo usada como empresa de fachada por um grupo criminoso de colarinho branco. O esquema era bilionário e audacioso. Um desvio colossal de 27 milhões de reais em emendas parlamentares impositivas da Câmara Municipal. Dinheiro público dos impostos que deveria ir diretamente para os serviços de saúde da cidade, mas que escorria livremente para associações fantasmas, enchendo os bolsos de vereadores engravatados e empresários locais. Simone, meticulosa e atenta, descobriu a sujeira impregnada nos papéis. E como uma cidadã comum que ainda nutria a perigosa ilusão de acreditar nas instituições de justiça, ela decidiu agir. Ela foi até a delegacia de polícia de Porto de Galinhas, um paraíso turístico cercado de águas cristalinas e dinheiro sujo. Ela sentou na cadeira de plástico, tomou o café frio e amargo da repartição pública e formalizou a denúncia no inquérito. Ela cumpriu seu dever cívico, assinando o seu próprio atestado de óbito disfarçado de termo de declaração. O que Simone não sabia é que o vazamento de informações sigilosas nas delegacias brasileiras consegue ser muito mais rápido do que a própria emissão de um boletim de ocorrência. Apenas algumas horas depois de sair pela porta da delegacia, com o alívio de quem achou que havia feito a coisa certa para a sociedade, ela foi interceptada na rua e crivada de balas. Horas. Esse foi o exato tempo que a engrenagem da corrupção política levou para ser avisada do depoimento por um contato interno, acionar os pistoleiros de aluguel da região, rastrear o carro da professora e executar a queima de arquivo perfeita. A mulher de livros que tentou peitar o sistema das emendas parlamentares descobriu da pior forma possível que no Brasil a caneta Montblanc de um político corrupto é infinitamente mais rápida, letal e silenciosa do que o fuzil destravado de um traficante. Morte número 4. Manuel Décio de Lima. 8 tiros de pistola. Em 28 de setembro de 2008, o corpo do ex-policial militar Manuel Décio de Lima foi encontrado estirado numa imensa lavoura de soja na cidade de Chapadão do Céu, no interior árido de Goiás. Ele tinha 42 anos. Manuel era o retrato mais sombrio do que a justiça brasileira chama de arquivo vivo. Nos violentos anos 90, ele trabalhou nas entranhas do poder e testemunhou de perto as atrocidades do Esquadrão da Morte, comandado pelo ex-deputado federal e ex-coronel da Polícia Militar, Hildebrando Pascoal, no distante estado do Acre. Nós estamos falando da famigerada Gangue da Motosserra, um esquadrão de extermínio institucional que torturava oponentes e esquartejava seus inimigos políticos com ferramentas de lenhador, espalhando pânico por todo o estado. Quando a redoma de proteção política e o império de Hildebrando começaram finalmente a ruir perante a Polícia Federal, Manuel percebeu que era o elo mais fraco. Ele decidiu colaborar. Ele foi a peça-chave da acusação.
Ele prestou depoimento em mais de 10 processos criminais diferentes, ajudando ativamente a colocar o coronel intocável e seus capangas em celas de segurança máxima. Como grande prêmio pela sua colaboração heróica, o Estado brasileiro o incluiu no Provita, o Programa Oficial de Proteção a Testemunhas, em 2004. Ele optou pela medida de segurança de isolamento total. O governo arrumou as malas dele, tirou-o do Acre e o despachou para uma cidadezinha agrícola no interior de Goiás, a longínquos 2.500 quilômetros de distância de suas origens. Ele recebia escolta policial rigorosa apenas quando precisava se deslocar de avião para as audiências judiciais, mas no seu novo dia a dia ele vivia como um fantasma rural, trabalhando em plantações, dirigindo tratores e tentando a todo custo esquecer o cheiro ferroso de sangue do seu passado. Mas na lógica implacável do coronelismo brasileiro, a vasta distância geográfica de um país continental não significa absolutamente nada para o crime organizado quando se tem as conexões certas. 4 anos se passaram. 4 anos de um silêncio absoluto e paranoia controlada. Até que a milícia o encontrou. Ele estava no meio da vastidão do campo, de costas para a estrada de terra. 8 disparos secos de pistola acertaram o seu corpo e esfacelaram a sua cabeça. A defesa engravatada do ex-deputado foi rápida em convocar a imprensa e chamar de insanidade qualquer tentativa do Ministério Público de ligar o crime ao seu cliente. Mas para quem entende a linguagem do crime, a mensagem estava dada em alto e bom som. O Estado brasileiro te esconde. O Estado te dá um nome provisório, mas basta um funcionário público mal pago no setor de inteligência digitar o seu novo CPF no sistema errado e a sua localização é despachada via Sedex para os seus inimigos. Manuel Décio sobreviveu à era da motosserra no Acre apenas para ser abatido como gado na fronteira agrícola de Goiás. Morte número 5. Antônio Vinícius Gritzbach, fuzilado à luz do dia. Em 8 de novembro de 2024, exatamente às 4 horas da tarde de uma sexta-feira caótica, o corretor de imóveis e grande empresário Antônio Vinícius Gritzbach desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O aeroporto mais movimentado, estruturado e vigiado por câmeras de segurança de toda a América do Sul. Ele tinha retornado de uma viagem a Maceió e carregava em sua bagagem de mão mais de R$1 milhão em joias exclusivas da Bulgari e Cartier, supostamente a cobrança de uma dívida do passado. Vinícius não era um vapor do morro que vendia gramas de cocaína. Ele era a Faria Lima do submundo. Ele vestia ternos sob medida, usava relógios suíços que custavam apartamentos e operava o coração financeiro do primeiro comando da capital, o PCC. Ele lavava dezenas de milhões de reais oriundos do tráfico internacional, investindo o dinheiro sujo de sangue em criptomoedas irrastreáveis e no agressivo mercado imobiliário de alto padrão na zona leste paulista. Mas a sua ambição desmedida e a arrogância corporativa cobraram o preço final. Acusado pelo conselho da facção de ter desviado cerca de R$100 milhões do caixa do PCC e suspeito de encomendar a morte de 2 líderes históricos do grupo, ele foi sumariamente jurado de morte pelo Tribunal do Crime. O prêmio estipulado pela sua cabeça alcançava a exorbitante marca de R$3 milhões. Caçado implacavelmente pelos antigos sócios que ele mesmo enriqueceu, ele correu para o Ministério Público e assinou a mãe de todas as delações premiadas. Ele não entregou o varejo, ele atacou o topo. Ele entregou lideranças supremas do PCC. Ele entregou delegados e investigadores da Polícia Civil por corrupção e extorsão. Ele escancarou até mesmo o sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo famosos agentes de jogadores de futebol. O promotor de justiça, maravilhado com a montanha dourada de provas entregues de bandeja, ofereceu a ele imediatamente a entrada no programa de proteção a testemunhas. Mas Vinícius era um homem de negócios, cínico, calculista e realista. Ele olhou para a precariedade estrutural do Estado brasileiro e recusou a oferta oficial. Ele riu da ideia de viver com uma mesada do governo escondido no interior. Em vez disso, ele utilizou a essência do mais puro jeitinho dos milionários intocáveis. Ele terceirizou a sua própria segurança.
Ele contratou de forma totalmente ilegal um exército particular formado por policiais militares da ativa para fazer a sua escolta em tempo integral. Ele acreditava piamente que o peso astronômico do seu dinheiro comprava a lealdade incondicional da Força Armada do Estado. Naquela tarde de sexta-feira, ele desceu no saguão do Terminal 2, confiante. Estava acompanhado apenas da namorada e de um único segurança. Onde estava o resto da sua escolta de elite que ganhava fortunas por mês? Oh, a ironia trágica do destino. O carro dos policiais militares que deveriam estar colados nele, alegadamente, quebrou de forma misteriosa a caminho do aeroporto. Eles ficaram para trás. A lealdade comprada acaba no momento em que o cobrador faz uma oferta maior. Um carro preto, do modelo Gol, freou bruscamente na área de desembarque. Homens encapuzados saltaram empunhando fuzis de assalto. 29 disparos ensurdecedores ecoaram pelo terminal. O vidro temperado do aeroporto estilhaçou sobre as famílias que se jogavam no chão em pânico absoluto. 10 tiros rasgaram o corpo de Vinícius em cheio, derrubando-o no asfalto quente da pista. O ataque foi tão brutal e inconsequente que um motorista de aplicativo inocente também foi atingido e perdeu a vida no local. O Brasil inteiro assistiu à execução de camarote, filmada de múltiplos ângulos e compartilhada repetidamente em resolução altíssima nos grupos de WhatsApp. A investigação que se seguiu escancararia a podridão completa do sistema. A polícia rastreou olheiros dentro do próprio aeroporto, monitorando seus passos, indicando que a própria escolta policial e a rede de corrupção que ele delatou supostamente o venderam, com desconto, para o consórcio do crime. Antônio Vinícius Gritzbach, o homem que se achou o CEO do crime organizado, que acreditou poder enganar o Estado e a maior facção da América Latina ao mesmo tempo, virou apenas um corpo ensanguentado estirado sob as luzes frias do IML. A grande lição corporativa do tráfico foi dada à luz do dia, na porta de entrada do país. O seu dinheiro pode até alugar a lealdade temporária de fardas no Brasil, mas é o crime organizado que detém a escritura definitiva e o controle de quem vive e de quem morre. O mega-delator morreu carregando diamantes e ouro na mala, mas não conseguiu comprar sequer o seu próximo minuto de oxigênio. No final das contas, quando a poeira abaixa e o sangue seca, a engrenagem sempre vence. Da Baixada Fluminense aos aeroportos internacionais blindados, das imensas fazendas no coração do Pará aos escritórios envidraçados de São Paulo, o destino de quem tenta derrubar a máquina por dentro é uma roleta russa onde o cassino está viciado desde o início. As testemunhas ganham promessas redigidas em juridiquês. As facções, milícias e coronéis entregam chumbo grosso. A proteção estatal no Brasil é uma loteria macabra onde o prêmio máximo é, com muita sorte e submissão, sobreviver ao anonimato e à pobreza por mais 1 ou 2 meses. A hierarquia social e criminosa se mantém perfeitamente intacta. Os políticos de colarinho branco continuam desviando orçamentos, os executivos do asfalto continuam lavando o dinheiro, a milícia continua cobrando as suas taxas diárias e a terra distante continua sugando o sangue de quem não tem poder. O delator pode até achar que quebrou 1 ou 2 peças vitais, mas a máquina gigantesca não para. Ela apenas limpa os restos das engrenagens e volta a girar, ainda mais forte, mais silenciosa e imensamente mais paranoica do que antes. O topo da pirâmide é, e sempre será, um lugar onde a confiança é o bem mais escasso e letal que existe. Daily Like. Se você acha que alguns desses nomes sabiam exatamente o preço do jogo mortal que estavam jogando, ou se apenas foram ingênuos o suficiente para confiar num sistema que já nasceu falido, a sua consciência, o seu problema. E se você quiser continuar entendendo as regras obscuras que ninguém te conta sobre o submundo brasileiro, não esqueça de se inscrever. Afinal, a informação verdadeira custa muito caro, mas o silêncio absoluto, na imensa maioria das vezes, é a única apólice de seguro que realmente te mantém vivo neste tabuleiro.